pessoal, aqui lembrando do Dicionário Bueno Silveira, ok? Agora eu estava lembrando, tive um sonho, tipo um barco desse, né? É o sonho que eu gosto de falar é questões simples, tem um sonho tem uma probabilidade, ok? Entre essas questões, o Bueno, com etimologia, graças a Deus, Bueno, eu passei pertinho ali em Guarapari, que fala de barco, fala de campo litorâneo, de velas, caminhadas, trilhas, ou seja, relacionamento à avaliação da aprendizagem e à concepção, aonde é um planejamento. Lembra que eu falei sobre o macaco? Então ali não sei quantos quilômetros é também, traz essa estimativa, você passando por Viana ali, e ali na campo da penitenciária, quando eu passei em frente da penitenciária, como falei para os senhores e senhoras aí, caros colegas acadêmicos, então, juntando, falando 800 quilômetros de lá e cá, falando lá do norte, o sul já é outra matemática de KM relacionada, ok? Então, relacionado à avaliação da aprendizagem, a concepção crítico-superadora, indica que ocorre um processo de ensino e aprendizado. Superações, em superações vai ter que ter um planejamento. Eu sei que a crítica superadora é para superar cada dia, campo histórico, aproveitar nossa bagagem, o estresse. Em épocas quando eu viajava com meu tio, anos atrás, também o que ocorria? Encontrava coelho, encontrava vários tipos de animais. Ali o coelho que mais é o raposa, né? Ou seja, vários tipos de animais ali que tinha uma mata. Sempre nós parávamos ali onde tinha um pé de manga, que ali era o referencial que nós estávamos chegando perto de Coporanga. Então, sempre o que eu falo sobre ponto de referência de Coporanga, o que associava aqui o pé de manga, que nós sempre íamos também com o pai, com nosso pai também, que era uma Brasília, depois foi uma Fusca. Eu quero dizer o quê? Que o ponto real, eu ficava atrás, sentado atrás, e o que ocorria? O próprio Fusca ficava pequeno, entre o espaço de tempo, a quilometragem, tinha vezes que o pneu furava, ou seja, ajudávamos. Eu nunca ajudei muito não, mas o que ocorre? Que a questão simbólica, o referencial, o simbolismo entre o real, o potencial, depois o proximal. Depois eu comecei a ir sozinho, de ônibus, de carona, de carro. Isso nos traz o quê? O aprendizado. A cada dia vamos aprendendo. Quando eu estava indo, tempo eu fui de noite. Eu indo de noite, sem step, não chegava ao local, pensei que passava em alguns lugares. Aí eu olhei assim, nossa, mudou, porque tinha um panorama que mostrava lá um salmo que eles colocavam lá na frente e tinha aquela ponte, acho que tiraram, pintaram, né? Eles tiraram aquela ponte ali, eu não sei se era antes, mas sempre trazia. Parei no local, sempre parava, dá uma olhada, campo perceptivo, a percepção, o indivíduo, a sociedade, a história. Falei, aqui não tem nenhum parente. Aí eu fui para a pousada ali, a pousada de e o que ocorreu? Enquanto era lá, dormi como um príncipe, tentando ser príncipe, se esforçando até hoje nessas veias estreitas da vida, essas caminhadas. Então, o que ocorre? É lógico que eu vejo várias cidades que foram reformadas em épocas sempre que foram bonitas em questões de estéticas na pavimentação. Mas se você olhar meios de cosméticos, mercados, houve um meio abrangente muito grande. Como o rio ali do Colatina na época, aquela ponte que houve um desastre muito grande, todo mundo ficou com medo porque tinha que atravessar para o outro lado. Aí não dá para explicar sobre cirurgia do coração, quando acontece uma placa de ateroma, o cateterismo, como é que os canais que colocam. Tipo uma obra que continua, tipo, por exemplo, aqui em Vila Velha, o Espírito Santo, aqui em Vitória, fazem obras, então tem que desviar para outro caminho. Ou seja, são caminhos. Okay? Se nós olhamos por o livro, o próprio rei está lá atrás dele uma tesourona grandona para te cortar os membros, os estatutos da sociedade, você tem que ficar o quê? Diminuir os níveis, falar que, ou seja, ao campo de volumetria, de carga pesada, ok? Eu quero dizer o quê? Que há subidas, há descidas em nossas vidas, há quilometragens, há segundos, há minutos, há passadas,
ao início de Passos. Lembra que eu falei sobre o livro? A questão da capa, mas aqui o tema fala aqui, ó, coleção de primeiros passos. Aqui, ó, coleção de primeiros passos, ok? Tema, já o outro tema. O que é poder, mas o que é poder é importante de primeiros passos. Para ter um grande, o que é poder, tem que ter primeiros passos. O poder querer o poder vai colocar desafios. O poder é você ter um controle relacionado a ele. Ok? Nesse campo de ética, conhecimento do seu como deve ser, são maneiras astutas que relacionam a nossa caminhada e estrada. Okay? Ali tinha um que? Barbados. Falei, meu Deus, lembrei de Barbados. Isso, eu estou chegando em Colatina na época. Aí chegou lá em outros lugares, uma entrada para Pancas. Aí para Minas, aí Pedro Canário. Aí eu falei, já peguei essa reta. E vai lembrando, se eu pegar essa reta de São Mateus, passando para Linhares, rapidamente eu estou em Minas, ou entro naquela curva ali, aquele cruzamento onde é a Sayonara ali, e entro ali onde que nós vamos para Pinheiros, que é aquela colheita, né, ligada não à carnificina de muitos homens, mas a cana-de-açúcar, alguns falam que é a carnificina, porque muitos bebem e não sabem, ou seja, extrapolar dos seus campos de vícios e hábitos. Quem é nós para falar isso? É entre a teoria e a prática um combate, entre o esforço e o estresse exaurido entre a cana-de-açúcar e as bolsas de valores. Nós olhamos hoje a anexão, ligando todo respeito ao Ricardo Ferraço, que foi um grande senador, assim, ao meu ver, em questões de debates. Eu não sei a sua questão, assim, em questões financeiras, mas ele fez uma anexão muito grande ali, né, junto com o governo Casagrande, com os Estados Unidos. Essa anexão, ela já faz parte muito grande. Lembro, na época que eu já cheguei a levar alunos, é lógico, com o quê? Excursão. A própria diretora assina, tem uma assinatura de outros professores para ver um apoio, para levar o quê? Quando chegava um navio, você ferroviário, que vendia vários tipos de livros, e as próprias crianças viam que o que? Ali ocorre o que? Um modelo alfândego, né? Um monopólio. Eles veem como é que é o processo de transição na época antiga, do Império Romano, do Império Persas, o navio, os filmes ligados aos piratas do Caribe, ou seja, são fatos eminentes, importantes. O Vasco Coutinho, lógico, vai destacar mais as questões aqui, da Prainha de Vila Velha, a Reta da Penha, o Convento da Penha. Então são fatores que vão expandir o relacionamento ligado à motricidade humana e os meios construtivistas que relacionam a construção e os seus saberes. A construção é uma aquisição, ok. A construção é uma transmissão, ok. Mas a transmissão que vai passar para ti, que é que você só vai fixar ou que você vai aprender? É bom sempre quando a gente pega um modelo de questões de abordagem ligada à ecologia, você vai no zoológico, você vai ver o bicho lá movimentando e fazendo esses meios de pavimentação. Lembra certa vez com as vacas, quando viajava, a vaca ficava lá, você vai vaca, sai vaca, estava assim buzina no carro. Bom, aí o que ocorre? Então, a estrada cheia de vaca lá, e a vaca fica olhando para você. Eu falei, meu Deus, o dia que eu casar com uma vaca tipo dessa aí, todo mundo vai saber. É todo respeito. É lógico, tem boi, tem a vaca, falando de masculino e feminino. E eu olhava assim, ó, com o olhar, ó. É lógico que a gente tem que ter respeito. Aí eu falei, vaca, vamos! Ei, me conhece que? Já passei tanto tempo aqui já. Então, é lógico que ali pro lado de Itapeba, você passando, na época ali do Rio do Norte, você ia lá pra fazenda, aqui também o pessoal ali do... O pessoal com o rapaz ali, o diretor, né, que esse livro, tem uns livros aqui que eu faço um fichário, ali da família da Alcol e outras famílias ali, ok? Então sempre passava ali. Aí passava, você ia para Estrela do Norte, depois Estrela do Norte você vê o caminho para a Bahia, ok? São percursos e caminhadas que trazem uma trajetória linda que não deixa de ser pesquisa. Aí você começa a trabalhar lá ainda, você já viajava, ia para o carnaval lá. Ficava lá entre os parentes, né, no seu cantinho. Não gostava de contar qual era a sua profissão. Depois que ficaram sabendo, minha avó foi tempos atrás que ela soube que eu era professor. Ela olhou, abriu os olhos e falou, não sabia que você ia ser professor. Nem eu, vó. Que Deus o tenha. Amém? Deus o tenha, ok?